mais uma vez, na sequência do nosso trabalho, que se relaciona com um estudo tão pormenorizado quanto possível, tomando por base o Livro dos Espíritos e outras fontes bibliográficas do mesmo cunho, pois que pertencem à imensa bibliografia da doutrina espírita e também do campo científico amealhado até a atualidade pelo homem. Vamos dar prosseguimento na gravação de hoje, que traz o título A Gênese e a Vida, número 18. Antes de iniciarmos esta gravação, queremos externar nossos agradecimentos ao nosso irmão Gastão Gal, o qual tem feito para nós, com sua prestimosa colaboração, a passagem do programa para a página do Facebook, a fim de que a mesma seja tomada pela Casa Virtual Luz Espírita e faça a devida divulgação, eu diria, em caráter tão longo quanto possível, pois que já estamos entrando com apresentações espíritas feitas pela Cavili na Espanha. Para que vocês possam, prezados amigos, prezados irmãos, conseguir a sintonia, basta que vocês acessem ou na página Facebook ou ainda as outras programações no endereço www.cavili.com.br, e facilmente então vocês terão acesso nestas programações que estão sendo feitas por esta casa virtual, que tem todas as características de centro espírita, pois que todas as funções desempenhadas num centro espírita também estão sendo postas em prática através da rede virtual chamada Cavili. Nós queremos suplicar a Divina Providência que nos ajude para que nós possamos ter o amparo espiritual, a fim de que sejamos bem-sucedidos nestes objetivos para os quais estamos nos propondo. É uma súplica que sempre fazemos, em nome do Divino Mestre Jesus, aos mentores espirituais amigos. Então, na sequência das análises focadas neste mesmo tema do qual falamos há poucos momentos, relaciona-se hoje com os milagres. Nós diremos que esses milagres mesmo até podem acontecer, mas só um ser é capaz de realizá-los. Somente se Deus fizer, os milagres acontecem, visto que nada é impossível para a inteligência suprema. Só Ele seria capaz de derrogar suas leis. Deus que é a causa primária de todas as coisas. Resta-nos, porém, a interrogação: será que Deus precisa fazer milagres? Será que precisa derrogar suas leis, pelas quais tudo se realiza? Leis perfeitas foram instituídas, e pelo que podemos, ou pelo que podem os homens, perceberem, Deus, embora possa, Ele não derroga suas leis. Quando temos tal impressão, é porque ainda não adquirimos o progresso necessário que nos permita um completo entendimento dos fatos inerentes à vida, inerentes ao universo, os quais existem porque foram concretizados por Deus. Eu diria que o universo, a casa do Pai, é fruto da concretização dos seus pensamentos criativos. Deus, nosso Supremo Criador, dentro da eternidade. Não cabe ao homem pré-julgar os atos da divindade,
nem os subordinar à fraqueza do seu entendimento. Tudo o que é feito por Deus se concretiza na sua sabedoria, é a concretização da sua sabedoria, que é infinita, e com certeza nada de sua obra apresenta inutilidade, e tudo sempre apresenta uma utilidade. Por que então Deus faria milagres? Para atestar o seu poder? Por outro lado, analisemos. O poder divino não está configurado na sua obra, que transcende o nosso entendimento. A nível de micro e macrocosmo, nas múltiplas dimensões, assim nas partes mais gigantescas, que são as moradas da casa do Pai, como também nas mais mínimas, todas elas estão configuradas por leis que regem a harmonia universal. Por que derrogaria suas leis? Vamos ilustrar um pouco, imaginando um relojoeiro. Será que teria sentido este relojoeiro desmanchar seu relógio, por ele montado, para mostrar que poderia desmantelar o que teria feito? Seu saber, ao contrário, não é evidência da perfeição da sua obra? É nestes aspectos que precisamos analisar e pensar, meus irmãos, quando muitas vezes, não admitindo que somos pessoas, seres muito limitados, aquilo que não entendemos, conferimos aos mesmos como sendo um milagre. Não é, pois, da alçada do Espiritismo a análise dos pretensos milagres. Não sendo necessários milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Deus não faz milagres, porque, sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Ainda nos faltam muitos conhecimentos necessários para a compreensão global das leis divinas. Se Deus derrogasse uma lei, a mesma já não seria imutável. E nós sabemos que as leis divinas são imutáveis. Mesmo, porém, que semelhante derrogação acontecesse, ter-se-ia que reconhecer que só Deus dispõe deste poder. Não se pode admitir que a derrogação de uma lei divina seja consubstanciada para reduzir para seduzir, melhor dizendo, os eleitos por parte das forças do mal. Nós é que somos, meus irmãos, limitados no campo dos conhecimentos e muitas vezes não temos condições para interpretarmos devidamente tudo aquilo que observamos, e por não entendermos muitas vezes equivocadamente, as pessoas chamam de milagre. Um milagre implicaria na ideia de um poder igual a Deus, se fosse milagre, porque milagre significa derrogação das leis, pela convenção e entendimento que possuem os homens a respeito destes fatos chamados milagres. É, no entanto, o que ensinam. Se Satanás, que para nós é uma utopia equivocada, tivesse o poder de sustar o curso das leis naturais, que são obras de Deus, sem a permissão deste, mais poderoso seria o demônio que a divindade. Logo, Deus não possuiria onipotência. E se
como pretendem, delega poderes a Satanás para mais facilmente induzir os homens ao mal, faltar-lhes-ia soberana bondade. Eu peço até desculpa, mas nós precisamos insistir no tema. Tem certos fatos que dependem da nossa capacidade de análise. E com a nossa capacidade de análise, pelo progresso ao qual a humanidade chegou, passo a passo vamos nos libertando daquelas crenças equivocadas que até mesmo se acham registradas em textos bíblicos por fruto da interpretação feita por pessoas do passado que não tinham condições de julgar. Como, por exemplo, o caso de Josué, que sustou o movimento da terra, erguendo os braços em direção ao sol. Vejam só que aberração. 11 céus, concepção ptolomaica, e assim sucessivamente, meus irmãos. Daí vem a igreja estabelecer os bons milagres que procedem de Deus. Isso é uma outra interpretação equivocada. E dos maus milagres que procedem de Satanás. Mas como diferenciá-los? Ou melhor, seja satânico ou divino um milagre, haverá sempre uma derrogação de leis emanadas de Deus. Se um indivíduo é curado por suposto milagre, quer seja Deus quem o opere, quer seja Satanás, não deixará isso de ter, por isso de ter havido a causa. E nessa circunstância, forçoso é reconhecer, se torna fazer um critério de imensa pobreza na inteligência humana para pretendermos que semelhantes doutrinas possam ser aceitas nos dias de hoje. Na verdade, estamos, quando assim nos expressando, realizando uma crítica construtiva, não significando que tenhamos a intenção de agredir pessoas ou seguidores de crenças, porque muitas vezes isso está provado pela história. Nas crenças existem as ingerências humanas. Isto é um fato comprovado. Muitos fatos aparentemente miraculosos são efeitos naturais de que se podem utilizar espíritos desencarnados e encarnados, bem como o uso da inteligência e conhecimentos científicos. Também podem ser empregados para o bem e para o mal, conforme exista a preponderância da bondade ou da perversidade. Mas a religião, dizem, se apoia em fatos que não são explicados ou explicáveis. Inexplicados, talvez. Inexplicáveis já é outro assunto. Que sabem os homens das descobertas e dos conhecimentos que o futuro lhes reserva. Sem falar do milagre da criação, o maior de todos, sem contestação possível, já pertencente ao domínio das leis universal. Não vemos reproduzirem-se hoje, sob o império do magnetismo, do sonambulismo, do espiritismo, os êxtases, as visões, as aparições, as percepções à distância, as curas instantâneas, as suspensões dos corpos mais pesados do que o ar levitando, mais pesados, ou melhor, as comunicações orais e outras com o mundo invisível, fenômenos esses conhecidos desde tempos imemoráveis, tidos outrora por maravilhosos e que, presentemente,
se demonstra pertencerem à ordem das coisas naturais, de acordo com as leis constitutivas dos seres. Os livros sagrados estão cheios de fatos desse gênero, qualificados de sobrenaturais, como porém outros análogos e ainda mais maravilhosos se encontram em todas as religiões, pagãs inclusive, da antiguidade. Se a veracidade de uma religião dependesse do número e da natureza de tais fatos, não se saberia qual a que queria externar exclusivamente a verdade, qual a que devesse prevalecer. No presente, os adeptos das diversas crenças, das diversas religiões, marcham em direção a Deus e, entretanto, e estreitam as suas relações com os co-criadores do Pai. Todas essas religiões estão contribuindo no aperfeiçoamento das almas, porque Cristo é o modelo e guia para todas elas. Embora existam conflitos de interpretações e outras discrepâncias interpretativas, pretende-se que o sobrenatural seja o fundamento dos credos religiosos, o fecho da abóboda do edifício cristão é sustentar uma tese perigosa, assentar exclusivamente as verdades do cristianismo sobre a base do maravilhoso é construir um fraco alicerce, cujas pedras facilmente se soltam. Essa tese, defendida por teólogos eminentes, leva à conclusão de que em breves tempos já não haveriam mais religiões, ou não haverão religião possível, nem mesmo a Cristo, desde que se chegue a demonstrar que os fenômenos nos quais se embasam são naturais. O que se considerava sobrenatural antes, agora passa a ser natural no momento em que aconteça o seu entendimento. Nós teremos a oportunidade, na sequência, de desenvolvermos e ilustrarmos as ideias que agora, numa visão global, estamos apresentando, quando falarmos da parte das materializações de entidades espirituais, inclusive da materialização de Cristo, que conviveu alguns dias com seus discípulos, transmitindo-lhes os últimos ensinamentos que precisava transmitir. Visto que, por mais que se acumulem os argumentos, não se logrará sustentar a crença de que um fato é miraculoso, depois de se haver provado que não o é. Ora, a prova existe de que um fato não constitui exceção às leis naturais, logo que pode ser explicado por essas mesmas leis e que, podendo reproduzir-se por intermédio de um indivíduo qualquer, deixa de ser privilégio dos santos. O de que necessitam as religiões não é do sobrenatural, mas do princípio espiritual, que erroneamente costumam confundir com o maravilhoso, e sem o qual não há religião possível. O Espiritismo considera de um ponto mais elevado a religião cristã. Vejam bem, nós enaltecemos e somos seguidores de Cristo, somos cristãos quando assim nos expressamos. Nesse conceito é dado uma base mais sólida do que a dos milagres,
como justificativa para a sua existência. As imutáveis leis de Deus a que obedecem assim o princípio espiritual como o princípio material. Essa base desafia o tempo e a ciência, pois que o tempo e a ciência virão sancioná-la. Deus não derroga, como disse já muitas vezes, as suas leis, especialmente pela imutabilidade que as caracteriza. Não se faz mister necessário o sobrenatural para que preste-se a Deus o culto que lhe é devido. A natureza é tão grandiosa e expressa de forma formidável e incrivelmente perfeita, todas elas expressadas por leis, as quais são cada vez mais identificadas. E nestas identificações se compreende as múltiplas formas dentro da ciência, a qual é conseguida pela humanidade no cômputo da pesquisa, no campo da pesquisa. O universo, a vida, o cosmos infinito expressam concretamente as infinitas virtudes de Deus, nosso Criador. Não se faz, pois, mister o sobrenatural, para que se preste à inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, culto e adoração que lhe é devido. O cristianismo nada tem a perder com semelhante sanção. Ao contrário, só tem que ganhar. O prejuízo maior aconteceu na história da humanidade cristã, precisamente devido aos abusos do sobrenatural e do maravilhoso. Se tomarmos o significado etimológico da palavra milagre, no sentido de coisa admirável, teremos a presença ao vivo de múltiplas sucessões de milagres que se perpetuam em nós e nos demais seres vivos componentes da Mãe Natureza. Basta que analisemos, basta que percebamos a complexidade dos eventos, a maioria dos quais estão fora do nosso alcance, para notarmos que estas assertivas correspondem à realidade. Sob as diretrizes de Cristo, dentro dos caminhos evolutivos, começaram a se perpetrar há cerca de 3,5 a 4 bilhões de anos. As orientações e a participação dos co-criadores do Pai, que geraram no planeta ainda primitivo, o mundo primitivo, as condições para que as humanidades aqui pudessem exercitar a sua trajetória evolutiva, tal como está acontecendo. Então, o milagre da geração da vida, dentro das diretrizes estabelecidas pelos seres angelicais, a serviço do Divino Mestre Jesus, foi um evento que aconteceu. Nós temos a certeza absoluta deste fato, pois que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, expressou-se nos termos como aqui estamos falando, usando a capacidade mediúnica de psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier. Neste livro notável, existe um acervo de conhecimentos relacionados tão só, embora tenha sido redigido no passado, parece-me que em 1932, só em 1953 foram passíveis de demonstração científica. Por outro lado, triste legado em nosso trajeto evolutivo precisou ser vivenciado pela sociedade dos tempos já conhecidos, já acontecidos. Queremos julgar o passado? Absolutamente não.
porque possivelmente nesta ou noutra dimensão, somos a humanidade que fez a história, que nos antecede. E dentro das leis de causa e efeito, somos os herdeiros do nosso passado. As causas e os efeitos através das leis divinas perfeitas e imutáveis são os agentes da nossa transformação em termos de progresso em direção a Deus. É claro que nossas expressões nestes termos embasam-se no fato de sabermos que nós somos oriundos do passado, tivemos múltiplas existências na pluralidade dos mundos habitados, é onde exercitamos a evolução das nossas almas por meio dos processos reencarnatórios. Se quisermos dar ao povo em grande parte, ainda no estado de simplicidade e ignorância, aos pobres de espírito, uma ideia do poder de Deus, coloquemos em evidência a imensidão infinita da sua sabedoria, concretizada no universo infinito, as moradas, como disse, na casa do Pai, onde tudo se concretiza por leis, as quais vamos identificando na medida em que a nossa trajetória evolutiva acontece, através do esforço individual e coletivo. Queiramos ou não, estamos estreitando nossos laços de relacionamento com Deus, que é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. A sabedoria infinita tudo preside, tudo que vive, perpetua-se e vive, seguindo as leis que, na maioria das vezes, ainda não identificou, devido aos fatores que ainda limitam o progresso da humanidade, e que num dia será um progresso ilimitado, no dia em que nos tornemos espíritos puros, sábios e benfazejos. Mostremos a presença de Deus, através da compreensão do entendimento das múltiplas ciências, as quais são a criação divina concretizada no mundo e concretizada no universo e nas outras moradas da casa do Pai. Quanto mais a humanidade avança no campo científico e tecnológico, tanto mais em relação às verdades universais, mais luminosidade adquirimos no saber de como somos pequenos a respeito das verdades universais. Não há efeito sem causa, meus irmãos. E a inteligência suprema é a causa primária de todas as verdades, sejam elas referentes à matéria ou também às verdades da dimensão espiritual. Façamos o homem compreender, principalmente, que o mal real é obra do homem e não de Deus. O mal aparece no momento em que o homem, nas suas atitudes, transgride as leis divinas que são imutáveis. Não procuremos apavorar a humanidade com o quadro das penas eternas e que acabam não mais crendo, porque o ser humano está evoluindo. Se nós, seres humanos, somos incapazes de condenar um filho nosso a uma pena eterna, como Deus, que é o exemplo vivo do mais puro amor e poder, iria ter esta forma comportamental em relação a nós? Quem ama não é capaz de odiar, e Deus, é o exemplo do mais vivo, mais puro amor, é a expressão da máxima sabedoria, globalmente falando, num grau infinito. Então as pessoas são levadas muitas vezes a duvidar da bondade de Deus, em função destas crenças que precisam acompanhar o processo evolutivo.
no nosso caminho, por maiores que sejam as culpas oriundas das transgressões contra as leis divinas, sempre teremos a oportunidade de sermos perdoados, de nos auto-perdoarmos e repararmos todas as nossas culpas. Quem ama ao infinito não castiga ao infinito, mas enseja isto sim, a cura das almas, que tendo transgredindo as leis divinas, geraram em si, onde ficam os registros dos quadros das patogenias. Emmanuel mesmo disse ser uma alma doente, aguardando alta no hospital planetário chamado Terra. Todos, com raras exceções, somos almas doentes. Até posso dizer sem medo de cometer um equívoco, a única alma saudável que veio ao planeta Terra representa o maior presente que Deus ensejou à humanidade. E é claro que estamos nos referindo à vinda do Divino Mestre Jesus. Devemos compreender que Deus, nosso Criador, por todos nós vela, que tudo prevê e dispõe do supremo poder. Quando somos infelizes, é por nossa culpa, por termos na eternidade em existências pregressas ou presente mesmo transgredidos as leis divinas que Cristo, Espírito mais evoluído que veio à Terra, deixou para nós através dos seus ensinamentos. Percebam, meus irmãos, nesta doutrina que apresenta tríplice aspecto, nós vamos passo a passo, compreendendo que tudo verifica-se dentro do natural e que as leis divinas precisam por nós serem conhecidas, e estas leis divinas transmitidas pelo Divino Mestre Jesus, através da sua vivência e seus ensinamentos, devem ser os referenciais que precisamos tomar como base para que nos libertemos dos dogmas cristalizados no tempo. Então hoje, nas nossas análises, nos detivemos na tentativa de interpretar e desmitificar aquilo que é chamado de milagre. Quando estudarmos as ciências, meus irmãos, iremos compreender muita coisa, e que uma das verdades absolutas, embora a ciência ainda não admita, é que em nós existem potencialidades incríveis. Não esqueçamos que Cristo disse para seus discípulos: num dia podereis fazer tudo quanto eu e muito mais. Significa que nós estamos, no que se refere às potencialidades, ainda adormecidos porque não adquirimos as condições de pureza necessária e de desenvolvimento necessário para que tais virtudes possam se tornar uma realidade. No dia em que sejamos espíritos puros, sábios e benfazejos, desprovidos já da necessidade das provas reencarnatórias, então sim, na coexistência com Deus, assim como concebeu e desejou Davi no seu Salmo 23, nós iremos entender que os milagres, apenas na forma como são interpretados, são somente o fruto das nossas interpretações, e que na medida em que vamos iluminando o nosso conhecimento no campo dessas interpretações, os milagres vão desaparecendo. E assim, então, mais uma vez, agradecemos a Deus, agradecemos a vós, amigos espirituais, e suplicamos para que possamos prosseguir correspondendo às vossas expectativas, espíritos amigos, a fim de que essas verdades sejam divulgadas
e fique muito bem evidenciado o grande evento que representa a nossa doutrina, apoiada no tríplice aspecto: filosofia, ciência e religião. Ciência, porque usamos o método científico e os conhecimentos científicos na interpretação dos fenômenos e de todos os eventos que nos esclarecem e deixam bem evidenciado que Deus é Deus. E religião, porque na verdade, quando Cristo é nosso modelo e guia, seguindo seus ensinamentos, a religiosidade é mais uma virtude que desperta-se na conduta de todos nós. Obrigado, mentores espirituais amigos. Obrigado, Jesus, e que assim seja.